A palavra que Deus trouxe ao nosso coração está no profeta Ezequiel, capítulo 37, onde Deus leva o seu servo a um vale. Bendito seja Deus. Isso, espiritualmente, evidentemente, Deus o leva em visão. O livro do profeta Ezequiel, ele foi escrito na Babilônia. Lá, Ezequiel, ele estava entre os cativos. Glória seja dada o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, nós queremos dizer a vocês que o trabalhar de Deus na nossa vida, ele se parece muito com algumas coisas que alguns homens de Deus viveram no passado. Glória a Jesus. E a vida de Ezequiel, ela acontece em um dos momentos mais críticos da vida e da história do povo de Deus do passado. Louvado seja o nome de Jesus. Observe, irmãos, que Ezequiel, ele estava na sua terra, ele estava em Judá, em Jerusalém. Alguns profetas, como Ezequiel e Jeremias, eles eram sacerdotes. Porém, eles não exerceram o ministério sacerdotal. Por algumas circunstâncias, porque o próprio Deus não permitiu, porque Deus tinha algo maior para fazer, para realizar na vida, louvado seja Deus, dessas pessoas. Bendito seja o nome de Jesus. Observe, irmãos, que o livro do profeta Ezequiel começa com Ezequiel já na Babilônia. Ele estava lá entre os cativos de Judá quando Deus o visitou e Deus o chamou para o ministério profético. Quando Deus quis falar com Ezequiel, a primeira vez que Deus aparece para Ezequiel, aparece de forma apoteótica, numa manifestação da glória de Deus, louvado o nome de Jesus. No capítulo 3, Deus fala com Ezequiel e manda que Ezequiel desça ao vale. Esse vale aqui não é um vale em visão, não, é um vale literal, literalmente. E Deus disse: desce ao vale e lá eu falarei contigo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Mas aqui no capítulo 37, depois de algumas visões que Deus dera ao profeta, Deus agora, em visões, leva o profeta a um vale que estava cheio de ossos. E Deus traz aqui uma mensagem de esperança para a nação. Glória ao nome de Jesus para sempre. Porque quando Deus quer operar, irmãos, quando Deus quer realizar algo na nossa vida, louvado seja Deus, Ele trabalha em nossa vida, Ele muda completamente, glória a Deus, tudo aquilo que às vezes a gente pensava que estava programado, que a gente tinha programado, às vezes Deus muda completamente. Louvado seja o nome de Jesus. E quando Deus faz isso, a gente tem o costume de dizer, que Deus fez um reboliço. Glória a Deus, o reboliço de Deus nunca é negativo. O reboliço de Deus às vezes até parece uma coisa negativa, mas não é. Deus está trabalhando na nossa vida, Deus está operando, Deus está movendo pessoas, Deus está movendo lugares, aleluia, porque a obra de Deus vem em primeiro lugar, a glória de Deus vem em primeiro lugar. Quem diz amém? Amém. E quando Deus realiza isso, irmãos, esse trabalhar de Deus, este mover de Deus, Ele faz assim como Ele fez com Ezequiel, glória a Deus. Ele leva o seu filho, Ele leva a sua serva a um vale. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que a Bíblia, irmãos, nós encontramos falando de vales.
Muitas vezes, Deus fala de vales. E às vezes o vale que acontece na Bíblia geralmente não é uma coisa boa, não é um lugar bom. Geralmente é um lugar de prova. Geralmente é um lugar, glória a Deus, em que você está sendo provado, em que você está em tribulação. A Bíblia fala do vale da sombra e da morte, no Salmo 23. A Bíblia também fala do vale de Baca, no Salmo 84. Glória seja dada ao nome de Jesus. A Bíblia fala também do vale de Israel. Bendito seja Deus, onde vai acontecer uma guerra, onde Deus deu vitória a Josafá e a Jerusalém, e aí o povo de Deus no passado. Observe, irmãos, que muitas vezes até as nações vizinhas, eles tinham uma conexão, um conceito errôneo sobre o vale, porque uma vez Deus deu vitória ao seu povo, ao povo de Israel, e o rei da Síria disse: olha, nós vamos marcar uma estratégia para combater o vale, porque o Deus de Israel é o Deus dos montes, e Deus revelou ao profeta Eliseu. E Eliseu disse para o rei de Israel. Aí Deus frustrou completamente a estratégia do inimigo. Deus confundiu o inimigo. Porque, irmãos, para Deus dar vitória, Deus não precisa apenas de monte, nem de vale. Deus dá vitória a você no monte, e Deus dá vitória a você no vale. Porque Ele é Deus do monte e Deus dos vales. Diga glória ao nome dele. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes Deus permite o crente ir para o vale, porque Deus quer dar uma lição, porque Deus tem uma mensagem, porque Deus tem uma coisa nova para a sua vida. E naquele dia Deus marcou o encontro com Ezequiel no vale. O texto diz: e a mão do Senhor estava sobre mim, e o seu Espírito me levou a um vale cheio de ossos. Pois o reboliço de Deus acontece quando Deus te leva para o vale. Aleluia! Deus nos leva para o vale, porque Deus quer nos mostrar necessidades espirituais. No capítulo 1, versículo de 1 a 15, Deus se revela, Deus aparece para Ezequiel lá na Babilônia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Ezequiel estava às margens, glória a Deus, do rio de Babilônia, do rio Quebar. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os cativos junto ao rio Quebar. Então diga comigo assim: e abriram-se os céus, e eu tive visão de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. E no versículo 3 diz: e a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus, e ali a mão do Senhor estava sobre ele. Quando você está no vale, primeira coisa, Deus abre o céu e dá revelação para o crente. Segunda coisa, a mão de Deus está sobre a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 4 ele diz: olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, e no meio vinha relâmpagos e faíscas, e uma luz brilhante, glória a Deus. E no centro havia um fogo reluzente que nem um metal, e no meio do fogo havia 4 vultos, parecendo seres viventes. Na aparência tinha forma de homem. Glória a Deus. Na aparência, glória a Deus, um deles tinha forma, eles tinham forma de homem, mas os seus rostos eram diferentes. Aleluia. Um tinha rosto de bezerro, outro tinha rosto de águia,
Um tinha rosto de homem e outro tinha rosto de leão. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o que é isso, Ezequiel? Foi a maneira como a glória de Deus apareceu para ele. E ele via a carruagem de Deus, a carruagem do trono. E aquela carruagem, irmãos, andava para frente e para trás, subia e descia. E havia olhos por dentro e por fora. E havia fogo por cima, fogo por baixo, fogo em derredor e fogo por dentro. Vamos dizer como o pastor Zeneco dizia: fogo por cima. Diga fogo por baixo. Diga fogo por fora e fogo por dentro. Diga assim: Senhor, me faz uma pessoa cheia de fogo. Glória ao nome de Jesus para sempre. Aleluia. Quando Deus te leva para o vale, é porque Deus quer lhe mostrar necessidades espirituais. Irmãos, olha que coisa. Ezequiel, irmãos, ele foi levado cativo com 25 anos. 25 anos. Com 30 anos, o sacerdote, ele exercia, começava o ministério sacerdotal. Como ele era sacerdote, glória a Deus, com 25 anos, quebrou essa hegemonia, quebrou esse protocolo, glória a Deus. Porque, amados irmãos, o templo foi destruído. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ezequiel estava lá na Babilônia, e o templo de Jerusalém foi destruído pelos babilônios, pelos caldeus. Glória ao nome de Jesus. E no dia, no ano que ele completa 30 anos, que é o ano que ele estaria iniciando o seu ministério sacerdotal, Ezequiel estava lá na Babilônia, no meio dos cativos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Sabe o que eu penso, irmãos? Que Ezequiel pode ter pensado assim: meu Deus, que decepção. Eu me preparei toda a minha vida, eu me preparei, eu sou da linhagem dos sacerdotes. Eu me preparei tanto tempo para exercer o ministério sacerdotal, e agora, aleluia, a minha expectativa foi frustrada. Todos os meus sonhos foram de água abaixo. Agora estou aqui em terra estranha. Agora eu não posso exercer o ministério. Agora estou longe da minha casa, longe da minha família, longe da casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Entre os cativos, entre aqueles que eram cativos de Judá e de outras nações, na margem do rio Quebar, o Salmo 137 diz, aleluia, que lá na Babilônia, os cativos de Judá, irmãos, eles pegaram as suas harpas, seus instrumentos de louvor a Deus, e penduraram lá nas árvores, nos salgueiros, e diziam, aleluia, nós não daremos o nosso louvor em terra estranha. Louvado seja Deus. Eles negaram dar o louvor de Deus em terra estrangeira. Mas escute uma coisa, glória a Deus, o nosso Deus é aquele que supera todas as nossas expectativas. Aleluia. Porque quando você pensa que não vai acontecer, glória a Deus, é aí que Deus começa a trabalhar. Louvado seja Deus. Aleluia. Ninguém imaginava, ninguém podia. O próprio Ezequiel, aleluia, que era um homem de oração, que era um homem do altar, ele não esperava que Deus fosse dar aquela surpresa. Porque a Bíblia diz que ele, estando ali entre os cativos, junto ao rio Quebar, os céus se abriram. Aleluia. E ele disse: eu tive visões de Deus. Ele não está dizendo que alguém teve, ele está dizendo: eu tive visões de Deus. Aleluia. Eu estou acreditando que os céus vai se abrir. Aleluia. Você pode estar pensando: os céus estão fechados. E estava mesmo, irmão. Quando ele diz que os céus se abriram, glória a Deus, era a expectativa negativa, era o fracasso, era a derrota, era a lamentação, glória a Deus, para sempre. Olha para cá, louvado seja o nome de Jesus.
mas Deus entra em cena. Os céus se rasgaram e Deus entrou em cena, glória a Deus, e mostrou visões a Ezequiel e disse: Ezequiel, você estava pensando, aleluia, que era o final. Você estava pensando, aleluia, que nada ia acontecer. Mas agora eu tenho uma nova história na tua vida. Eu tenho uma nova história com você. E não é lá em Jerusalém, é aqui na Babilônia. Porque aqui você vai ser boca de Deus. Porque aqui você vai ser os olhos de Deus. Porque aqui você vai ser instrumento de Deus, aleluia. Você pensava que eu ia lhe usar lá, mas eu vou te usar aqui, aleluia. Aleluia! E a Bíblia diz, irmãos, que ele estava no meio de quem, irmãos? No meio dos cativos. O que isso quer dizer? Eu disse que Deus nos leva para o vale, para nós vermos pessoas em necessidades espirituais. Glória a Deus. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente reclama, a gente até murmura, glória a Deus, quando por alguma circunstância você muda de lugar, muda de trabalho, glória a Deus, você diz: eu não queria sair dali, eu queria estar lá, ali estava tão bom, louvado seja Deus para sempre, e agora eu estou aqui só no meio desse povo, não conheço ninguém, as coisas aqui é difícil, até para ir para a igreja é longe, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas escute uma coisa: Deus sabe por que te mudou de lugar. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Ezequiel, quando ele olha ao redor, ele só vê pessoas cativas, pessoas em necessidades, pessoas mais necessitadas do que ele, pessoas sofrendo mais do que ele. Às vezes Deus leva você para ver pessoas em necessidades maiores que a sua. Porque, irmão, nós temos a tendência, irmãos, de nos vitimar, glória a Deus, e achar que o nosso problema, que os nossos problemas são maiores do que os do outro. Nós temos a tendência, irmãos, de mensurar, glória a Deus, de mensurar as nossas dificuldades como se fossem maiores que a de outro. Aí Deus leva você para perto de pessoas em necessidades. Glória a Deus. Para você ver que tem gente que sofre mais do que você. Que tem gente, aleluia, Deus coloca você perto de pessoas viciadas. Como Deus me levou algumas vezes a morar perto de boca de fumo. Glória ao nome de Jesus. Como Deus me levou algumas vezes a trabalhar, irmãos, perto de pessoas perigosas, pessoas mais necessitadas do que eu. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus quer isso, que você veja, louvado seja Deus, para que você perceba. As pessoas vão olhar para você e vão ver a luz da sua vida, e essas pessoas vão te procurar, e aí você vai se sentir útil. A melhor coisa na vida da gente, irmãos, é quando a gente se sente útil. Aleluia, glória a Deus. Se porventura aqui você não está se sentindo útil, não é culpa de Deus. Procure trabalhar, procure falar com Deus, procure jejuar e orar, porque o céu vai abrir, aleluia, e Deus vai mostrar em visões a você pessoas em necessidade. No capítulo 2, Ezequiel recebe o chamado, e Deus diz a ele: olha, Ezequiel, o Espírito entrou em mim e me colocou em pé, e eu ouvi aquele que me falava, porque a voz de Deus foi essa: filho do homem, põe-te em pé. Primeiro vem a ordem, e depois vem o Espírito Santo. Aleluia. Você já recebeu a ordem, agora vai receber o Espírito Santo te dando força para se levantar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos, Deus mostra ao profeta pessoas cativas
junto ao rio, glória a Deus. Pessoas em necessidade, louvado seja Deus. Mas tem outra coisa mais aqui no versículo 2, coloca o versículo 2 na tela, por favor, em nome de Jesus, diga comigo, então. Leia, pode ler. Escute uma coisa, irmãos. Deus deu visão. A Bíblia diz: o Espírito entrou em mim. Glória a Deus. Quando Ele falava comigo, me pôs em pé e ouvi o que me falava. Glória o nome de Jesus. Aleluia. Versículo 2. É o versículo 2? Glória a Deus. Versículo 2. Não é 2 e 2 não. É o 37, né? 37 e 2. Glória a Deus. Ao redor dele, e eis que eram muito numerosos. Vamos lá. Todos agora comigo, todos. 1, 2, 3, todos. Olha que coisa, irmãos. Quando Deus nos dá visão, não é para ficar parado, é para se locomover, é para você se mover. Deus não dá visão, Deus não dá chamada, Deus não dá ofício, Deus não capacita para você ficar parado. A Bíblia diz: e me fez andar em volta deles. Ele tinha visto, ele viu primeiro os ossos secos, mas agora Deus mandou ele andar. Aleluia. Deus nos deu uma ordem. Aleluia. Deus nos dá uma visão. Não é para ficar parados, é para se mover. O Espírito Santo, irmãos, ele nos deixa inquietos. Irmãos, quem é cheio do Espírito Santo é dinâmico. Quem é cheio do Espírito Santo não pode ficar parado, não. Tem que se mover. Glória a Deus. Olha que coisa interessante. E eu pude ver que eram numerosos sobre a face do vale e que estavam sequíssimos. Glória a Deus. Terceira coisa, quando a mão de Deus nos tira do conforto e daquilo que é normal, louvado seja Deus, o texto diz que a mão do Senhor estava sobre mim e o seu Espírito me levou a um vale cheio de ossos. Glória a Deus. Irmãos amados, quando a gente fala de sacrifício, de humildade, de resiliência, mas não quer abrir mão do conforto e do direito sobre si, se Deus já falou com você, se Deus já te chamou, se Deus lhe deu uma visão, glória a Deus, você não pode ficar parado, louvado seja o nome do Senhor, e não pode ficar na zona de conforto, até porque, irmãos, quem recebe de Deus essa chamada, ele é inquietado, louvado seja Deus. Jesus, nosso Senhor, ele diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, bendito seja Deus para sempre, versículo 37, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 35, louvado seja Deus. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando a todas as enfermidades. Versículo 36, e quando ele viu as multidões, ele teve o que, irmãos? Compaixão, porque essas pessoas estavam aflitas, desamparadas como ovelhas sem pastor. Agora, olha o que ele diz no versículo 37. Então ele diz aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas os trabalhadores são poucos. Versículo 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua glória a Deus. Amados irmãos, a mão de Deus está sobre a tua vida. Glória a Deus. Para que você saia da zona do conforto
para que você se mova. Irmãos, pare de dar desculpas a Deus. Pare de dar desculpa às pessoas. Não, porque eu estou doente, é porque eu tenho essa dificuldade, é porque eu não tenho emprego, é porque isso e porque aquilo. Eu aprendi uma coisa na minha vida logo cedo, irmãos, glória a Deus. Quando a gente cuida das coisas de Deus, da obra de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Aleluia, aleluia. Às vezes você está cheio de problema, cheio de dificuldade, reclamando, aleluia, detido, parado, louvado seja Deus, dando desculpas e problemas e mais problemas. Faça uma coisa: você quer ver Deus agir ao seu favor? Você quer ver o sobrenatural de Deus? Se levante, aleluia, se levante, vai para o meio dos cativos, abre a tua boca, profeta, abre a tua boca, fala de Deus, vai evangelizar, vai pregar, porque quando você chegar, aleluia, você vai descobrir que enquanto você estava cuidando das coisas de Deus, Deus estava cuidando das tuas coisas. Deus estava suprindo, Deus estava zelando. Muitas vezes, glória a Deus, saí, glória a Deus, para trabalhar, para cuidar, deixando alguém enfermo em casa, alguém doente em casa, mas nas mãos do Senhor, aleluia, e faz uma oração antes de sair, e quando chega, Deus já foi na frente, Deus já deu vitória, Deus já curou, Deus já resolveu o problema, e você não precisou nem mexer uma palha. Aleluia. Você crê nisso? Não tem crente que não acredita nisso, irmãos. Tem crente que não acredita, glória a Deus, nessas providências de Deus. Deus é Deus de providência. Ele supera todas as nossas expectativas, meus irmãos. Aleluia. Quando nós estamos na direção do Espírito Santo, Ele nos coloca no centro da sua vontade. Muitas vezes nós perguntamos por quê, ou até quando, como o profeta Abacuque, ou como Jeremias. Ele disse na Lamentações 3, do versículo 1 em diante: eu sou o homem que viu a aflição pela vara da sua ira. Jeremias, ele presenciou a destruição de Jerusalém. Ele viu as mulheres, irmãos, grávidas serem rasgadas e seus fetos serem tirados e mortos à luz do dia. Ele viu, irmãos, as crianças serem jogadas nas paredes da cidade de Jerusalém e mortas dessa maneira. Ele viu, meus irmãos, os velhos serem mortos, glória a Deus. Ele viu a violência, ele viu o lamento, glória ao nome de Jesus. Ele diz: eu sou o homem que viu a aflição pelo castigo da ira de Deus. E ele descreve no capítulo 3, versículo 1 a 20, todas as calamidades. Mas quando chega no versículo 21, glória a Deus, Jeremias, ele toma uma atitude, irmãos, inesperada. Porque tem dia que você acorda, que parece que você diz assim: Deus, será que eu estou crente? Tem dia que a gente acorda assim, irmãos, tão sem fé, tão vazio, tão pessimista, tão negativo, glória a Deus, aleluia, sem perspectiva nenhuma, louvado seja Deus. Tem dia que a gente se levanta azedo, como se a gente foi batizado num tonel de vinagre, que a gente está mal-humorado, que muito mal fala com a esposa, com o esposo, com os filhos, glória ao nome de Jesus. Você amanhece seco, de tanto ver a perversidade, a negatividade, glória a Deus, de tanto ver as coisas ruins, porque se você vai para a internet, você só vê coisa ruim, você vai para a televisão, só vê só notícia negativa. O mundo jaz no maligno. Mas a Bíblia diz, ele disse: eu sou o que viu a aflição por causa do castigo que Deus lançou. Mas olhem para cá, irmãos, glória a Deus.
No versículo 21, Lamentações 3 e 21. Diga comigo assim: quero trazer à memória tudo que me dá esperança. Aleluia. Essa é a versão corrigida. A versão atualizada diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Aleluia. E o que é que pode nos dar esperança, irmãos? E ele diz: a primeira coisa, a misericórdia. Lamentações 3 e 21. Glória a Deus. Primeira coisa, a misericórdia. Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você tem que trazer à memória é a misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Aleluia. Eu não sei, mas a maioria aqui não conheceu. Mas uma boa parte conheceu, viveu o plano cruzado. Na época do Sarney, glória a Deus, que era congelado o seu salário, não os preços. Glória a Deus. As misericórdias de Deus não se congelam. Aleluia. As misericórdias de Deus não se estacionam. As misericórdias de Deus não estão paradas. Elas se renovam, se renovam, se renovam, se renovam. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Se coloque de pé, irmãos. Eu estou encerrando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos faz ver a crise, porque também nos fará ver a vitória. Deus olhou, mostrou ao profeta, e ele viu que os ossos eram muito numerosos e que estavam sequíssimos, mas o segredo estava em obedecer a ordem de Deus. Quando você obedece a ordem de Deus, Deus muda o estado. Mudou ou não mudou, irmãos? Aleluia. Mas como foi que mudou? Porque o profeta obedeceu. Deus começou a provocar. Às vezes Deus começa a nos provocar, sabia? Deus coloca você em situações porque Deus quer provocar você. Aleluia. Primeiro Deus começou perguntando ao profeta: poderão viver esses ossos? Aleluia. Deus estava dizendo: agora Ezequiel, exerça a fé. Exerça a fé. Você acredita? E ele disse: Senhor Jeová, tu sabes. Eu não posso, eu não tenho, mas o meu Deus tem. Meu Deus tem, tu sabes. Aí Deus diz assim: profetiza a esses ossos. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus. E diga: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Você vai se levantar na sua casa. Você vai se levantar na meia-noite da sua vida. Você vai se levantar na noite escura, na crise, e vai dizer: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Deus vai mudar o estado desses ossos. Eram numerosos, eram sequíssimos, mas a palavra de Deus não cai por terra. A promessa de Deus está de pé. Aleluia, aleluia. E eles, eu quando comecei a profetizar, eu acho maravilhoso, irmãos, aleluia. Eu quando comecei a profetizar, glória ao nome de Jesus, Deus começou a mandar, irmãos, Deus começou a mandar tendões, nervos, Ele começou a mandar carne, começou a colocar pele. Oh glória ao nome do Senhor para sempre. Houve um barulho, um rebuliço, o osso começou a procurar outro osso, veio nervo, veio carne, veio peles. Glória a Deus, aleluia. Foi Ezequiel que fez? Foi Ezequiel que fez? Aleluia. Foi Ezequiel que fez, meus irmãos? Não. Ele só obedeceu. Deus disse: profetiza. E o que é profetizar, irmãos?
é abrir a sua boca. Ai, arabaxara, canalabaxúria. Deus está dizendo: abra a sua boca e fale a palavra dele. Aleluia. Comece falando da sua casa, dentro da sua casa. Repreenda espírito de enfermidade, repreenda espírito de incredulidade, repreenda, aleluia, espírito de estagnação, aleluia, repreenda tudo aquilo, aleluia, que tem detido você. Louvado seja Deus. Abra a sua boca e profetiza na tua casa, na tua família, sobre a tua esposa, sobre o teu esposo, sobre teus filhos, sobre o teu trabalho, sobre o teu comércio, sobre todas as pessoas que estão perto de você. Deus está dizendo: abra a sua boca e profetize. Porque se tem um povo na terra que sabe o que é profetizar, é crente. Aleluia, aleluia, aleluia. Um dia eu estava, irmãos, na escola técnica, eu estudava, fazia química. Glória a Deus, na hora do intervalo não teve aula. E eu fui lá para aquela parte onde tinha aquelas árvores. E eu estava ali, glória a Deus, e peguei um livro e comecei a ler, e me veio aquela alegria no espírito, glória a Deus. E eu comecei ali encostado naquela árvore, lendo e falando em línguas, glória a Deus. Deus estava me preparando, glória a Deus, porque, irmãos, ali perto haviam pessoas perturbadas, glória a Deus, e Deus estava me municiando, Deus estava mandando reforço para uma batalha espiritual. Você não sabe, aleluia, mas Deus está mandando reforço para a guerra espiritual que você está enfrentando ou vai enfrentar e você não sabe. Aleluia, aleluia. Abrirei as vossas sepulturas. Deus é quem vivifica. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Depois Deus diz: profetiza ao Espírito. O que é profetizar ao Espírito, irmão? Profetizar ao Espírito é orar. Orar. Você precisa em oração, olhe para cá. Quando estiver de joelhos orando, você precisa profetizar o Espírito. Como é isso, pastor? Você abre a sua Bíblia, glória a Deus, nos Salmos ou nas promessas de Deus, e começa a reivindicar as promessas na sua vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Aleluia, aleluia. Ele é fiel e vai suprir todas as minhas necessidades. Você está orando, você está profetizando ao Espírito, e você está jogando isso na cara do diabo. O diabo quer encher tua mente de preocupação, de fé negativa, de dúvida, de medo. O diabo quer enterrar você, mas o Espírito Santo está dizendo: abrirei as vossas sepulturas. Receba a autoridade de Deus nesta noite. Aleluia. Aleluia, levante-se, casamento que estava para fracassar nesta noite, volte à vida. Levante-se aquele que estava fraco na fé, estava pensando em desistir, ministérios que estavam sepultados, aleluia, oh esperança sepultada. Levante-se nesta noite. Eu estou profetizando sobre os ossos secos, eu estou profetizando ao Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. O diabo não vai sepultar, aleluia, a tua esperança. O diabo não vai sepultar a tua esperança, e nem o teu ministério, e nem aquilo que Deus prometeu para você. Oh, glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, vamos estar orando em nome de Jesus.